Você senta na frente do computador, vê aquela tela imensa em branco e aquilo até te paralisa, né? Você não consegue ir para lugar nenhum. E você tenta forçar algumas soluções e nada dá certo. Nada te agrada, né? E já se passaram horas e você praticamente não fez nada. O bloqueio criativo tomou conta de você. Tenho certeza que você já passou por isso. Tô errado? E antes de começar esse vídeo, meu nome é Vitor Galdino. Eu crio conteúdos para falar sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas dores, um pouquinho do que a gente sente no dia a dia, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade para trocar uma ideia comigo. O meu intuito é esse mesmo, é criar uma comunidade para entender melhor o que você, o que nós sentimos no nosso dia a dia e debater sobre. E no vídeo de hoje, vou debater um pouquinho com vocês sobre bloqueio criativo. Uma coisa que acontece com todo mundo, mas temos que ficar preparado quando isso chegar. A sensação que sentimos é de pânico, né? Às vezes a gente acha até que perdeu o jeito de como fazer. Mas isso é normal, pô. É normal. É só falta de referências. Preguiça, falta de talento, perca de criatividade, fraqueza profissional. Tudo isso a gente acha que é relacionado ao bloqueio criativo, mas não é. O bloqueio criativo ocorre quando o nosso cérebro está sobrecarregado. Quando temos excesso de opções, que muitas vezes, quando a gente tem muita coisa para escolher, a gente acaba que não consegue escolher nada. Então isso te trava. Um banco de referências vazio e um cansaço mental acumulado. A criatividade é como se fosse um músculo. Então a gente tem que estar sempre exercitando para ele se fortalecer. E o bloqueio criativo é como se fosse uma lesão. Então, quando a gente tem uma lesão, o que a gente faz? A gente tem que dar um descanso para o músculo se regenerar, certo? Então, é mais ou menos esse paralelo que a gente tem que entender sobre criatividade e bloqueio criativo. O nosso cérebro, ele muitas vezes dá sinais que a gente ignora, como trabalhar mais de 10 horas seguidas por dia, chegar no final de semana e continuar trabalhando, não conseguir desligar do trabalho. E ter uma rotina de sono péssima, quando você acorda cansado. E, logicamente, se você acorda cansado, seu cérebro também vai estar cansado. Entende? Então, muitas vezes, a gente acaba passando por isso, mas a gente acaba ignorando, porque a gente acha que isso são coisas básicas, coisas que não vai impactar no nosso trabalho, mas impacta. E tentar mesclar o trabalho com atividades físicas e descanso alivia seu cérebro, renova seus pensamentos. Muitas vezes já aconteceu comigo de quando eu dou uma pausa e vou fazer alguma outra coisa, me vem um insight daquilo que eu tô horas bloqueado tentando resolver, mas eu não tenho nenhum norte. Então, você ter esse descanso e fazer alguma atividade física, alguma coisa que vai ficar só você e seus pensamentos ali, te força a pensar e criar soluções. E sai das redes sociais quando você tiver com um processo de criação. Eu sei que quando você está com bloqueio criativo, você tá vendo que nada tá dando certo, você pega o celular, começa a ver as redes sociais e perde o foco, e aí que nada acontece mesmo. Você vai e desiste da ideia e nada acontece mesmo. Então é importante a gente estar num ambiente limpo, limpo de tudo, de celular, de tudo, para começar o nosso processo de criação e entender o que a gente vai fazer. E às vezes precisamos abraçar o imperfeito e apenas começar, sabe? Porque muita gente tenta criar algo e o fato de querer criar tudo minuciosamente perfeito não sai da estaca zero. Então é importantíssimo a gente jogar as ideias na tela. E por mais que elas não sejam perfeitas, muitas vezes até quando a gente joga as ideias na tela e materializa essas ideias e consegue visualizar elas, né? Fica muito melhor do que quando a gente estava pensando. Então a gente às vezes pensa, pô, na minha cabeça não estava legal, consegui jogar na tela e ficou melhor do que eu achei que ficaria.
Então é importantíssimo isso. E o ambiente de trabalho limpo te ajuda a pensar as coisas com mais clareza, com mais pureza. Um ambiente de trabalho caótico, resto de comida aqui, resto de sei lá o que, boné na mesa, meia na mesa, computador na mesa, sei lá o que na mesa. Isso dá um caos, assim, dá uma poluição visual, traz caos para sua cabeça. Então, pode parecer besteira, mas é uma grande verdade que muitas vezes a gente ignora. E como eu tinha dito anteriormente, às vezes muitas opções, às vezes também causam bloqueio criativo, porque a gente não consegue escolher o que a gente vai fazer. Eu vou traçar um paralelo aqui, que a gente abriu o aplicativo do iFood, a gente vai pedir alguma coisa. Aí a gente ainda não sabe o que a gente vai pedir. Tô com fome, vou ver o que eu vou comer. Abri lá o aplicativo, fiquei rolando a tela. Tem hambúrguer, tem japonês, tem pizza, tem comida mexicana, comida sei lá o quê. Aí, então a gente fica, pô, o que que eu quero? O que que eu vou comer? Eu nem sei o que que eu vou comer. Então você fica horas ali tentando escolher o que vai comer e nem sabe o que vai comer. Acaba pedindo qualquer coisa. Então esse é um paralelo que eu falei sobre ter muitas opções. Porque quando você entra em um processo de criação, você não sabe ainda, não tem certeza ainda do que você vai fazer. E quando você entra no aplicativo, você não tem certeza do que você vai comer e você vê muitas opções, você não consegue decidir. A mesma coisa com o processo criativo. Quando você não sabe o que você ainda vai fazer e vê 300 mil opções, você não sabe para que lado seguir, para que norte seguir, sabe? Então é diferente quando você pensa assim, pô, hoje eu vou comer uma pizza. Você entra lá no aplicativo, você busca por pizza e você escolhe a pizza que mais a pizzaria que mais te agrada. Então, entende a diferença? Então, muitas opções, muitas vezes acaba causando uma confusão na nossa cabeça e causando um bloqueio criativo também. E para vencer o bloqueio criativo, a gente tem até soluções bem simples, assim, que a gente pode praticar no nosso cotidiano. Sempre consumir conteúdos novos, sempre buscar referências na internet ou em qualquer lugar. E não é, quando eu falo buscar referências, não é para você criar uma pasta e sair jogando vários arquivos, várias referências na pasta sem entender o motivo. Então é você estudar sobre aquela arte, sobre aquilo que você está vendo e entender como que foi feito, por que aquele elemento visual está ali. Então, quando você começa a estudar esse tipo de referência, você consegue. Sempre que você vai criar alguma coisa, você lembra daquilo. Pô, eu vi aquilo ali, vou aplicar na minha arte, vou aplicar no que eu estou fazendo. Porque, querendo ou não, tudo que a gente faz é um mix de referências. Tem aquela famosa frase, né? Nada se cria, tudo se copia. E é uma grande verdade. Não quer dizer que você vai literalmente copiar o trabalho de uma outra pessoa. Quer dizer que você vai pegar aquela ideia que ele teve, juntar com a sua ideia e fazer esse mix e criar algo próprio só seu, entendeu? E fazer atividades físicas também te ajuda muito a exercitar seu cérebro, porque pelo fato de você gastar energia, te ajuda a renovar, né? Te ajuda a você se sentir, um exemplo, cansado à noite, conseguir ter uma boa qualidade de sono, que reflete naquilo que eu falei. Você tendo uma boa qualidade de sono, você consegue acordar melhor. Então, tudo é uma bola de neve, né? Então, te ajuda a pensar com mais clareza também. Então, seja qualquer coisa, seja um esporte, seja uma luta, seja uma caminhada, seja uma dança, qualquer coisa que vai te fazer gastar energia te ajuda bastante a não ter esse bloqueio criativo. E sair do ambiente que você está travado também é uma ótima opção. Eu sei que não é todo mundo que consegue sair no meio do dia do trabalho, sair para um café, para um parque, sei lá. Mas, sei lá, pega um livro, vai para sua varanda, vai tomar um ar, vai tomar um sol, nem que seja 10, 15 minutos. Isso te ajuda bastante, assim, a você
resetar a sua cabeça, porque às vezes a gente fica tão envezado naquilo, a gente está no mesmo ambiente, sempre no mesmo ambiente, sempre olhando a mesma tela. Então, você já fazer essa pausa já te ajuda bastante também. E sempre que você tiver ideias, tente sempre anotar com papel e caneta mesmo, as suas ideias, porque você escrevendo elas, né, você consegue digerir melhor essas ideias, seu cérebro consegue entender melhor essas ideias. Então, tente fugir um pouco do computador e faça isso com papel e caneta mesmo, porque você consegue compreender melhor e guardar melhor no seu cérebro as suas ideias. E uma coisa agora relacionada mais ao design, uma coisa que funciona muito comigo, é sempre que eu vou criar um material, fazer um material, e eu sempre antes tento criar um mood board do que eu vou fazer, junto com as referências, pose de algum personagem. Então, sempre tento criar um mood board com referências. Isso, sempre que eu faço isso, eu nunca tenho bloqueio criativo, porque meio que já me dá um norte absurdo assim do que fazer. Então, é uma coisa que funciona bastante comigo. Creio que vai funcionar com todo mundo que fazer isso também relacionado ao design, né? Então, isso são coisas básicas que a gente consegue encaixar no nosso cotidiano mesmo e que não vai te fazer nenhum esforço, não vai te fazer perder muito o seu tempo de trabalho, muito o seu tempo de produção e que realmente funciona. O bloqueio criativo não é o fim, pode ficar tranquilo. É só seu cérebro pedindo para você trabalhar diferente. E agora você sabe como fazer. E a próxima vez que isso acontecer com você, volta nesse vídeo aqui, escolhe uma técnica que eu falei para você e te garanto que você vai encontrar alguma solução. Depois me conta aqui nos comentários qual técnica que funcionou mais contigo. E lembre-se, toda tela em branco é uma oportunidade. Se você está travado hoje, amanhã você vai estar criando. Você só precisa da técnica certa. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!